Amém? A palavra do Senhor no nosso coração. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para a amada igreja. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amados, você pode subir por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Depois, isso aqui. Pegar minha cola. Se precisar. Isso. Aleluia. Amados, é propósito nosso, tá? Ali estou gravando. Gravando porque eu pretendo fazer um canalzinho no YouTube pra gente, os irmãos poderem estar acessando essas aulas depois em casa. Vou estar fazendo um grupo de WhatsApp, depois transformando essas aulas em aula, para os irmãos estarem em casa, com a apostila, lendo, ouvindo, procurando ver e rever. Irmãos e irmãs, né? Se voltar? Subiu? Então já fica com você aqui, ó. Não? Também, cuidando do favor. Isso aí é para os crentes. Eu gosto sempre de dar esses papelzinhos, né? Dá um bolinho para eles, aí um vai passando por outro, igual na escola, né? Ele vai passando para trás. Mas então a nossa ideia é que vocês tenham acesso a esse material a qualquer hora, em qualquer lugar, todo o tempo, estar vendo, revendo, sentando com outras pessoas, estudando com outras pessoas, ensinando a outras pessoas, aprendendo, né? Chamando outras pessoas para estudar também, revendo, revendo, né? Porque não vai ser só esse material. Está chegando um material na mão de vocês, mas não vai ser só esse material, né? Eu vou colocar muito mais coisa à disposição dos irmãos. Para os irmãos, se quiserem imprimir, porque é muito bacana. Eu tenho muito papel em casa. Então, mas nem todo mundo gosta de papel. Tem gente que pode ler no celular, né? Já está acostumado a ler no tablet. Tem uns que gostam de imprimir, eu gosto de imprimir, porque eu gosto de rasurar, eu gosto de anotar, eu gosto de escrever minhas anotações, ok? Irmão, só para nossa meditação, para não dizer que eu não tenho uma palavra de abertura, Mateus capítulo 12, o versículo é o de número 36. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Esse versículo norteia a minha vida, norteia todas as vezes que eu subo na tribuna. Esse versículo sempre me norteia quando eu vou lá, eu estou numa oração, estou no trabalho, estou no evangelismo. Esse versículo norteia o meu ministério, o ministério de Deus meu. Mateus 12, 36. Ok? É uma advertência do Senhor Jesus Cristo. E a partir dessa advertência a gente desenvolve toda a matéria de hermenêutica, ok? Então a gente vai ver Bíblia e vai ver a matéria. Primeiro eu vou mostrar para vocês a matéria, explicar o que ela é, depois explicar como ela funciona, ok? Mateus 12, 36, na tradução que eu anotei na minha apostila, está escrito assim: mas eu vos digo, isso é o Senhor Jesus Cristo falando, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Em algumas versões está a palavra frívola, palavra infrutífera, palavra ociosa é a palavra que não produz ação, que não produz despertamento, que não impacta, palavra que a gente fala e a pessoa continua na mesma, palavra que não inspira mudança, palavra que não exorta a pessoa a tomar uma atitude, palavra que não exorta a pessoa a parar de fazer algo e passar a fazer algo. É aquela palavra que a pessoa entra e sai da mesma forma. Deus vai pedir quanto. Então o estudo que eu estou estudando para vocês não é para você não ficar, não, é para prática, é para aplicação, é para falar com o outro, não é bem assim. Eu aprendi que não é bem assim. Eu não está, infelizmente, fazendo uma heresia, não está distorcendo a palavra e há juízo para quem distorce a palavra. Então a gente vai ver isso daqui a pouco. O que é a hermenêutica? Vamos começar, como eu disse na semana passada, saindo do eixo científico, como o Senhor Jesus Cristo ensinou a Nicodemos teológico. Na língua portuguesa nós temos um tipo de hermenêutica. Qual é o nome dela? Gramática. Para que serve a gramática? Para me ajudar a entender o que eu estou lendo. Isso na
tem muita poesia, é letra de música, uma poesia, é um livro de história, de geografia, é um manual de um aparelho, é um documento. Então, a gramática me ajuda a entender o que eu estou lendo, ok? A palavra terminou com um ponto e depois do ponto ele continua se escrevendo. Qual é o nome daquele ponto? O nome daquele ponto é ponto continuativo. A pessoa parou, mas o assunto ainda não terminou. Quando tem um ponto, tem espaço, mas não terminou outra palavra, começa a escrever embaixo. Qual é o nome desse ponto? Esse ponto se chama ponto parágrafo. A pessoa deu uma introdução, falou de um ponto de vista, agora ela pode começar a continuar falando da mesma coisa, só que ela vai falar de um outro ângulo, de um outro ponto de vista. Então, quando passa a palhinha de baixo, se chama ponto parágrafo. Ok? Quando tem um cabo de guarda-chuva, não, um i de cabeça para baixo, o que é aquilo ali? É um ponto de exclamação. É quando a pessoa falou com espanto, com emoção, né? O gol é G-O-L, exclamação, exclamação, exclamação. Porque a gente não fala assim, gol. Ele fala, gol! Né? Então esse gol sai cheio de emoção. Então a gente escreve glória. Mas se a gente fosse pontuar glória, glória é exclamação. Oh, glória! Está cheio da nossa alma. Então, a exclamação está dizendo que aquela palavra, ela tem alma, ela tem sentimento, né? Quando a pessoa perde alguma coisa, ela grita, não! Aí a gente lê e a nossa mente vai entender se não está sendo dito com emoção, com dor, com pesar, com dor, com dano, né? A pessoa que está dizendo assim não está sofrendo, tem agonia, teve uma grande perda, ok? Então, a pontuação me leva a entender o que está acontecendo naquela palavra. Quando é o cabo de guarda-chuva, é uma pergunta. Você foi lá? Ponto de interrogação, é uma pergunta. Está me perguntando. Aí a gente sabe a regrinha, por que junto, por que separado, por que com acento, por que sem acento. Então, na língua portuguesa, ela tem uma regra. Para a gente interpretar textos, existe a gramática. Já na Bíblia, na Constituição do nosso país, naquele livro do, eu acho que é esse nome, né? Vademecum, né? Dos advogados, para ler aquilo ali, a gente já usa outra ferramenta, é hermenêutica. Por quê? Porque a hermenêutica é para nos ajudar a entender textos que contêm mandamentos, leis, prescrições. Ah, não, então tem que usar de hermenêutica para ler o que o médico chegou? Não, porque não é um livro de ler, é uma receita, é só a língua portuguesa mesmo. Mas quando é lei, quando é um livro de comando, de mandamento, quando é uma ata, quando é uma constituição, a gente tem que aplicar a hermenêutica. E a hermenêutica vai dizer para a gente o seguinte, que dentro de toda lei tem dois tipos de texto, todo livro de lei tem dois tipos de texto. A Bíblia tem dois tipos de texto. E aqui os crentes se enrolam. Dois. Quantos? Dois. Só dois. Vocês vão concordar comigo. Talvez você não saiba disso, mas vocês vão falar que é verdade. Eu já tinha observado isso, mas não sabia que isso era algo palpável, tangível. A Bíblia tem dois tipos de texto: o narrativo e o prescritivo. Irmão Cláudio, o que é um texto narrativo? Vou te dar um exemplo. Você entra no consultório médico, você entra no médico e fala o que você? Narre, descreva o que você está sentindo. O que está acontecendo, você vai contar uma história, uma data, é verdadeira. Você vai dizer o que você está sentindo, você está passando, desde quando, por quanto tempo. Ele vai ouvir a sua narrativa, a sua descrição, que narrativa e descrição são sinônimos, e vai fazer o quê? Uma prescrição. Ele vai prescrever o que você tem que parar de fazer e começar a fazer. Bíblia Sagrada tem dois textos, ou ela está contando uma história, ou ela está dando um mandamento. Para e pensa. Ou é história, ou é mandamento. Não tem receita de bolo, não tem como preencher um cheque, não tem como preencher um imposto de renda, fazer declaração, não tem. Ou ela está contando a história, ou ela está dando mandamentos, proibindo ou ordenando para fazer, ou ordenando para não fazer. Ou acabou a Bíblia, matei. Agora, como identificar aquilo
Cristo chega e fala assim, tire a pedra. Aí todo mundo vê uma pedra, não, tira a pedra, muito confuso. Tira a sandália do teu pé, quando quer entrar na casa do Senhor. Irmão, eu já rodei esse Rio de Janeiro, esse Brasil, fazendo obra missionária. Eu conheci um grupo de missionários, muita abençoação, são minhas amigas até hoje. Estive na casa de uma delas no final do ano passado, fui visitar. Chegava no canto ali, antes de pisar na calçada da igreja, elas paravam, aí começavam. Na primeira vez eu perguntei, mas vocês estão fazendo o quê? Ué, a gente veio em casa de sandália, e já vou botar o sapatinho. Mas por quê? Porque está escrito, tira a sandália dos seus pés. Tem gente que faz, irmão, eu vi. Tem gente que acredita mesmo, não pode andar de sandália, chinelo dentro da casa sua. Já vi muito que deu uma confusão, de chinelo de dentro da casa de Deus, não tem que ter não. Tem isso não. É uma narrativa, não. Ali tem um princípio. O que é um princípio? É uma verdade atrás da narrativa. É onde muita gente não entende e também se atrapalha. O que é tirar a sandália do pé? O texto vai dizer: não venha dar ordem, não venha dar pitaco, venha para ouvir, não para falar. Entra na casa do Senhor, não fica querendo dizer o que vai acontecer, vem para aprender, não vem para ensinar. Está falando para cuidado com a intenção com que se entra na casa do Senhor. Venha para aprender, venha para descer, importa que ele cresça que diminui. Então, a orientação é espiritual. Moisés, tira a sandália do teu pé. Por que Deus falou isso para Moisés? O texto já está dizendo: Moisés, formado nas altas escolas do Egito, era um homem estudado, era um homem culto. Ele olhou para a sarça e falou: estranho, está pegando fogo, mas a folha não vira pó. Vou me virar para lá e vou ver, porque ele ia fazer um estudo, ele ia fazer um exame científico, ele ia analisar o que estava acontecendo, porque ele notou isso. Só que quando ele vai com essa intenção de tira a sandália do pé. Não se aproxime com essa intenção. O que você está vendo é poder, é maravilha. Se vier com essa intenção, não vai ficar bom para você. Então ele entende que aquilo ali é uma manifestação do poder de Deus. Então, entra o quebrantamento. Tirar a sandália do pé é o quê? Vem quebrantado, vem pequenininho, vem devagar, vem pequeno, vem baixo, vem se humilhando. É essa a ideia de tirar a sandália do pé. É essa a imagem que é passada. Porque eu já tenho em Moisés a orientação, eu tenho em Salomão a orientação, e eu tenho outras orientações. Aquele que assim mesmo se humilhar será exaltado, aquele que se exaltar será humilhado. Humilhado debaixo da poder do Senhor, importa que ele cresça ou diminua. Então já há uma orientação na Bíblia toda. Então esse tirar a sandália do pé tem algo a ver com o que está no coração do homem. É algo que está no coração do homem. É a intenção com que ele vem para a casa do Senhor que ele toca. Com essa intenção não vai para mim. Aí vem os filhos de Arão oferecer fogo estranho na casa do Senhor. Vem para oferecer fogo estranho. Isso é fogo estranho na casa do Senhor. Então, tirar a sandália do pé tem isso. Mas muita gente entende isso de forma equivocada. Quer ver uma narrativa também? Eu acho ela linda. Tive uma experiência muito de amor com essa narrativa. Em Malaquias 1. Malaquias 1. Malaquias 1. Que quero de novo? Malaquias 1. Deixa eu ver direitinho. É uma narrativa, mas tem um mandamento aqui, tem um ensinamento aqui. É aqui? É aqui, ó. Malaquias 1, a partir do versículo 6. O que é a hermenêutica? É entender o texto todo, né? Pegar o versículo 6 e tirar ele de dentro. Olha só, 6. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Deus está falando, se você que um homem você teme, e eu sou 2 vezes, 3 vezes, 1.000 milhões de vezes mais do que um homem, cadê a minha honra? Eu sou muito mais pai do que os pais, eu sou muito mais senhor do que os senhores, cadê? Ele está cobrando dele. Aí ele vem dizendo assim, diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdote, que desprezais o meu nome e dissestes: em que desprezamos nós o teu nome? Os sacerdotes estão sendo chamados de atenção porque
eles estavam fazendo algo para ficar bem com o povo, estavam meio relaxados, estavam meio relaxos, estavam meio de qualquer maneira. E aí, eles começam a oferecer aqui, ó, certo? Oferecer sobre o meu altar como imundo. E dizeis, em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, né? Ao oferecer pão, né? Ou oferecer pão imundo ou pão com mofo, a mensagem que eles estão dando para o Senhor é que a mesa dele é digna de honra, digna de pães frescos, pães bons. Estão colocando pão bolonhento que eles vão comer na mesa do Senhor, ou seja, né? Na mesa do Senhor. E Deus está falando assim, vocês não estão me honrando, assim, vocês estão me obedecendo, mas não estão me honrando. Estão até botando pão, mas o pão não tem a qualidade que eu mereço, não tem a qualidade que eu sou digno. Vai vendo, versículo 8. Porque, ainda falando do pecado dos líderes daquela época, porque quando trazes animal cego para o sacrifício, não faz mal? E quando ofereces o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? E aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Duas coisas o Senhor está ensinando aqui. Salmo 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, tudo que está na terra é dele. O sacrifício era o meio de eu ser aceito, porque tudo já é dele. Eu não precisava do sacrifício. O sacrifício era o meio de eu ser aceito na presença do Senhor. Então esse sacrifício não poderia ser oferecido de qualquer maneira. Não poderia ser oferecido de qualquer coisa. O que eu aprendi? Estava dentro da igreja, eu falando de mim. Passando a oferta, eu peguei a minha carteira e tinha lá, na nota de 1, na nota de 2, na nota de 5, na nota de 10, nota de 20, um monte de notinhas, um monte de nota. Aí eu peguei uma de 1, né, a mais surrada, cheia de esparadrapo, cheia daquela mandinga, passa para 3 pessoas, você vai acertando. Eu peguei, uma voz falou para mim dentro da igreja, além de ser a menor, é a pior. Além de ser a menor, ainda é a pior, não está escrito, me oferte à medida com que eu tenho te abençoado. Eu tenho te abençoado, só isso? É só isso que eu tenho te dar? Além de você me dar a menor, ainda vai me dar a pior, irmão, daquele dia em diante. Eu nunca mais consegui devolver o dízimo da oferta com nota velha. Minha esposa testemunha, está aqui para me ajudar. Eu saía de casa, ia no posto de gasolina trocar dinheiro. Se o dízimo tivesse nota velha, amassada, riscada, eu ia trocar. Eu nunca mais na minha vida ofereci uma nota velha, rasgada, amassada, riscada, remendada. Isso era novo. E o Espírito Santo me levou nessa passagem aqui. Aqui me oferece qualquer coisa. Dinheiro rasgado, roupa rasgada, coisa velha, coisa que nem a pessoa está usando. O pão era o próprio cara que ofereceu o pão, não ia comer aquele pão, mas estava oferecendo. Então tem mandamento aqui? Não. É só uma narrativa. Mas quanta coisa eu aprendi com essa narrativa? Então não é toda narrativa que a gente pode jogar fora da Bíblia, né? Tem narrativa que a gente tem que comprar, essa aqui não pode jogar fora, não. Dá para sair alguma coisa, se a gente apertar, a gente aprende. Não tem mandamento explícito, mas tem ensinamento. O nome disso é princípio. É quando eu extraio algo da narrativa, a gente chama de um princípio, que é imutável. Outra também, narrativa também, só para vocês entenderem como é que funciona. Daniel, olha, a gente fez isso, eu fiz. Daniel acendeu no seu coração o propósito de jejuar para receber de Deus uma direção. Para os tempos, né? Ele queria saber uma direção de Deus, ele começa a orar e jejuar. A Bíblia diz que depois de 21 dias, Gabriel aparece para ele. O que a gente ouve mais na igreja? A gente tem que fazer o jejum de 21 dias de Daniel. Porque Daniel assentou um propósito de fazer vingando. Daniel não assentou um propósito de fazer 21 dias. O jejum demorou. Ele só fez um propósito de fazer jejum. A resposta é que demorou 21 dias. Não foi o propósito de 21 dias. Ele não fez um propósito para jejuar 21 dias. Ele fez um propósito de jejuar. A demora na resposta é que levou 21 dias. Ao cabo de 21 dias, depois de 21 dias, Gabriel aparece. Não foi Daniel, vou ficar 21 dias. Se Deus não responder, eu não quero mais saber de Deus. Daniel, eu
gente gosta, né, de 7, de 14, de 21, né? A gente gosta de número, né? A gente gosta do númerozinho, né? Espiritualiza, né, o númerozinho, né? Chega na casa da irmãzinha pobrezinha, né? A irmã não tem nada para ela, vai fazer 21 dias de oração, não leva um café, um bolo, não leva um pular, não leva um biscoito, ele quer tirar o pouco que a irmã tem. Mateus 23, ele gosta de fazer oração demorada na casa da viúva, ele ainda tira o pouco que ela tem. Tá? Então, às vezes a gente confunde as coisas. Então, o que é a hermenêutica, irmãos? É uma ferramenta para me ajudar a ler o texto e a entender o texto. Eu fui a última igreja, a Assembleia de Deus que eu congreguei, as irmãs se juntaram. Chamaram o pastor e falaram: pastor, esse irmão aí está falando um monte de besteira, está falando um monte de coisa errada. O pastor falou: o quê? Não, quem fica falando não sei o que lá. E a gente prega isso, mas você foi na aula, você assistiu à escola, ele provou que está errado. Fizeram aí ele, no culto de Santa Ceia, ele falou: olha só, em vez de ficar falando mal do irmão, tem aula, pega a apostila, vai estudar com o irmão todo, para ver se realmente é ele que está falando besteira, é você. E opa, ficou negócio, minha cabeça foi posta para ele. Porque os irmãos estavam falando na sua animação, na sua empolgação, eu falei: não, o texto não é bem isso que quer dizer. Esse texto aqui não é bem isso que quer dizer. Então, as pessoas começam a ficar como? Irritadas, né? Aí eu pergunto a você, olha o que a Bíblia vai nos ensinar. Provérbios 30, vamos lá para Provérbios? Vamos para a Bíblia. Provérbios 30. Provérbios 30, versículo 6. Vamos devagarzinho. Já dei o primeiro versículo, a importância de estudar a hermenêutica. Já dei o primeiro versículo. Toda palavra ociosa que o homem quiser, Deus vai pedir conta. Provérbios 30, versículo 6. Alguém que achou ler para mim, por favor? Nada acrescentes as suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Eita! Seu versículo 5. Lê para mim. Toda palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Não mexa nela. Não mexa nela. Não mexe nela. Alguém abre para mim na 1 Pedro 4,11. Vamos passear na Bíblia. Vamos passear na Bíblia. Soltar as folhas, soltar as folhas. Alguém achou? Pode falar. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Se alguém falar, se alguém pregar, se alguém ensinar, ensine conforme a palavra de Deus realmente é. Aprendemos hoje que existe texto narrativo e existe texto prescritivo. E de toda palavra ociosa que o homem disser, Deus vai dar conta. Eu subo na tribuna para pregar a palavra, e a palavra que é para eu pregar, que Deus quer que pregue, é uma palavra prescritiva, palavra de doutrina, de ensinamento. Doutrina. O que é doutrina? Já que a gente está estudando a Bíblia, estudando a palavra, o que é doutrina? Depois a gente vai botar os vídeos aí para vocês. Doutrinas são as condutas diárias que Deus espera que os crentes pratiquem até a volta do Senhor Jesus. Doutrinas são as condutas diárias que Deus espera de cada um de nós até a volta do Senhor Jesus. Doutrina da oração, do jeito da palavra, das boas obras, da oferta, do dízimo, do evangelismo, das missões, do acudir o órfão, a viúva, socorrer o enfermo, né? Doutrinas que Deus espera que pratiquemos, que vivamos, que nos envolvamos até a volta do Senhor Jesus. As doutrinas são as condutas diárias. Então a gente já viu isso aí em Pedro. Pedro está exaltando a gente para isso. Vamos lá, 1 Coríntios 4, 6. Aí um outro já abre lá, Apocalipse 22.
1 Coríntios 4, 6, Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Se alguém achou, pode falar. 1 Coríntios 4, 6. Paulo falando, dando a ele e a Apolo como exemplos de fidelidade à palavra de Deus. Ele se dá como exemplo. Está escrito o quê? E eu, irmão, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor a vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Exatamente. Aprendam comigo, com Apolo, a não ir além do que está escrito. Para que se estuda hermenêutica? Para que se estuda exegese? Para não falar mais do que está escrito. Apocalipse 22, 18, 19. Porque eu testifico a todos aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Olha aí. A Bíblia está dizendo várias vezes: não mexa, não pula, não distorça. Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo vai falar para os escribas, que eram os representantes da lei: se acrescentar ou tirar um tio, uma vírgula, vocês serão considerados os menores do reino de Deus. Aquela palavra foi para a lei, foi para os escribas, foi para os fariseus. Para nós é Apocalipse: se mexer, acrescentar ou tirar, vai perder as bênçãos, ainda vai ser acrescentado no maldições. Sério? Não quer dizer que nem o tio será tirado, ou ele se couber. É para a lei. É para a lei. A lei é para os escribas. Ele está falando com os escribas. Para nós é. Mateus 5, 12. É ali, nas bem-aventuranças ali, 5, 18, 19. Não se cairá nenhum tio. E aquele, pois, que violar um desses mandamentos e os ensinar, será considerado menor no reino. Está ali nas bem-aventuranças, Mateus 5. 5 a partir de 15, 16, 17 em diante. Vai falando ali. Então, a Bíblia está falando para os leitores: olha, vai ler, respeite o que está escrito, não vá além, não passe. Enquanto o irmão Anderson acha o versículo certinho, Achei aqui, 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se ouvir tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. sim, e tudo foi cumprido em Cristo. Cumpriu-se nele. A lei e os profetas, tudo que a lei e os profetas falavam a respeito de São Jesus, cumpre-se nele. Do Cristo o que da lei a gente espera o cumprimento é a escatologia, né? A volta do Senhor, o anticristo, essas coisas. Agora, o que se falava de Jesus, o que se dizia a respeito dele, para a vinda dele já se cumpriu. A Virgem já concebeu, a voz gritando no deserto já acabou, né? Mas o questionamento doutrinário do Antigo Testamento se mantém no Novo? Aí é onde a gente vai para o princípio. As 10 mandamentos é a base de tudo. 10 mandamentos não muda, é a base. É a base. Dali que vem tudo o resto. Então não mexe, os 10 mandamentos. Agora, depois dos 10 mandamentos, o Antigo Testamento tem 3 princípios ali, tem 3 grupos de leis. A nacional, cadê Israel? As 12 tribos. Não tem mais. Então a lei nacional não vale mais. A lei cerimonial para o tabernáculo não tem. Cadê o tabernáculo? Cadê o templo? Então não tem mais. E a lei moral. A lei moral não valeu. Entendeu? A lei moral não tem como. Errado, homem como, mulher, filho batendo pai, mãe, desamparado. Tudo valendo. A lei moral continua valendo. Não, Francisco? Né? Então é isso que a gente tem que entender do que tem que estar valendo. E os princípios, irmão. Corroborando com Mateus, Efésios 4, 29 fala assim: ó, não saia da
dê graça aos que ouvem. Voltando lá em Mateus 12, né? Onde fala que a nossa boca, quando a gente vai falar, a nossa fala tem que edificar, tem que despertar, tem que animar, tem que motivar, tem que acrescentar algo à vida das pessoas que nos ouvem. 1 Coríntios 15:33, não vos enganei, as más conversações fazem o quê? Ok? A palavra de Deus é santa, é pura, digna de toda aceitação. E aí vem a palavra do Senhor dizendo aqui, ó, 1 Coríntios 13:6. Quem está cheio de amor não se alegra em ouvir mentira ou injustiça, mas se alegra em ouvir a verdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, se não ficar a favor da verdade. Gálatas 4:16. Finge-me por algum acaso vosso inimigo, só porque eu falei a verdade. Então, a verdade da palavra é essa: não mexa, não pula, não distorça, não passe para frente, tenha certeza do que se está falando, de que é aquilo realmente que é, e assim então ensine e passe para frente. Então a hermenêutica vem para nos ajudar a não polir, a não distorcer. Vamos lá, Mateus 6:33. 6:33, né? Mas buscar primeiro e a sua. Depois, a gente bola muito nesse versículo aqui. A gente bola muito nesse versículo aqui. Vamos lá nele. A gente querendo animar o povo, querendo dar um gás no povo, às vezes a gente pega um texto e tira do contexto. E a gente sabe que texto sem contexto é pretexto para fazer heresia. É perigoso. É perigoso. O texto, ele literalmente está aberto aí todo mundo. Acompanha comigo. Vamos fazer a hermenêutica aqui desse texto. Mas, em contrapartida, ao contrário do que as pessoas estão fazendo no versículo 32, 31, né? Vocês que creem em Deus, busquem primeiro o reino dele. É a sua justiça. O que é a sua justiça aqui, irmão? O pão nosso de cada dia. Provérbios lá diz o quê? Senhor, duas coisas, a oração de Arthur, né? Duas coisas que peço, não me negue. Não me dê riqueza, para que eu não me ensoberbecendo, esqueça do Senhor, e não me dê a pobreza, que na necessidade eu roupe e envergonhe e blasfeme do teu nome. Mantém-me com o pão diário, com a minha porção diária. O que é a justiça aqui? Me dá o que eu preciso. Me dá o que eu preciso. Justiça, me dá o que eu preciso. Esse irmão precisa de 3, esse irmão precisa de 2, esse irmão precisa de 1. Eu tenho. Eu fui com a cara desse daqui, vou dar 4 para esse aqui, e dou 1 para esse, e dou 1 para esse. Isso não foi justo. Eu fiz acepção de pessoa. Eu diminui um, que precisava de 2, e favoreci o outro, que diz a palavra que a gente vê lá. Não, né? Os ensoberbeceis um contra os outros, não passar retração. Se esse precisa de 3, é justo eu dar 3 para ele. Se esse precisa de 2, é justo eu dar 2 para ele. Se esse precisa de 1, é justo eu dar 1 para ele. Lembra de Atos dos Apóstolos? Estavam todos juntos e ninguém tinha necessidade de coisa nenhuma, porque cada um era socorrido, suprido segundo a sua necessidade. Havia justiça. É a mesma coisa, quando eu peço para Deus para justiça, me dá justiça, me sustenta com a justiça, quando eu busco a justiça de Deus, eu estou pedindo para Deus, Deus me sustenta com aquilo que eu preciso. Nem mais para que eu não me soberbeça, nem menos para que eu não blasfeme, não murmure. Me mantém com o pão nosso cada dia. Buscar a justiça de Deus. E o que? E todas? Que coisas são estas? O que são essas coisas? A hermenêutica dá uma ordem para você. Leia os versículos para trás, até achar estas coisas. Vamos lá em cima? Vamos lá em cima? Versículo 25.
Eu vou ler aqui os irmãos do banho. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de, pelo que haveis de, e pelo que haveis de vestir, né? Quanto ao vosso corpo. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. O nosso de cada dia, o justo. Olha Jesus explicando. O próprio texto está explicando. O texto está explicando. Aí o próprio aí vem, ó. E quanto ao vestido? Não, perdão. É o 27. E quando vós poderá com todos os cuidados acrescentar um pouco a sua estatura. Aqui, esse corpo de estatura é prolongar os seus dias, né? Prolongar o seu tempo, né? Isso aqui no grego é complicado esse texto aqui, mas é acrescentar algo que prolongue mais dias da sua vida. E quanto ao vestido, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, que eles, como eles tecem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, porque Deus justo cuidou dos lírios do campo, cuidou das aves do céu. Aí vem o 30, pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Olha a orientação. Não andeis inquietos, pois dizendo que comeremos, ou que viveremos, ou com que nos vestiremos. Olha essa revelação agora no 32. Porque todas estas coisas. O versículo 33. E todas essas coisas. O que são essas coisas? O comer, o beber e o vestir. Quem anda preocupado com isso? É aqueles que não têm Deus por Pai. Vocês têm a Deus por Pai. Isso não deveria ser nunca preocupação de vocês. Lógico que a gente tem que sair para trabalhar, tem que pagar a conta, mas fica arrancando os cabelos, né? Preocupado. Eu me lembro que eu passei 3 anos virando um ano com a mesma roupa. Todo ano eu virava um ano com 3 anos, a mesma calça, a mesma camisa, sapato eu não lembro, mas eu não lembro. Casei com a mesma calça. E eu falei, calça boa, bem boa, né? Mas não vou jogar fora não. Aí só passava, né? Teve uma que eu dei uma tingida nela, para reavivar a cor dela. Por quê? Porque eu não estava preocupado com o que os outros vão pensar, eu estava vestido. Se eu tenho que comer, que beber, eu estou satisfeito com isso. Estar depois contente com isso. Hebreus fala, nada trouxendo, nada vamos levar dessa vida. Se tem o que comer, o que beber, está contente. Timóteo fala, lá em capítulo 6, tem o que comer, esteja contente. Romanos 12, não ambicioneis coisas muito grandes, contentai-vos com as humildes. A Bíblia vem falando, né, para a gente ser humilde, a gente depender de Deus, e Deus vai acrescentar. Quando vê humildade, quando vê dependência, quando vê confiança. Então aqui o texto está dizendo que o ímpio pecador que não tem a Deus por Pai fica preocupado. O crente não deveria ficar preocupado. É lógico, irmãos. A igreja tem que fazer a parte dela, né? Quem tem que estar comunicando com quem não tem. Os irmãos têm que estar se comunicando para ninguém ter necessidade de coisa nenhuma na casa do Senhor, né? A Bíblia diz para a gente cuidar de nós, cuidar dos nossos parentes e cuidar do mundo. Então, a igreja está bem? Como é que está a minha família? Como é que está o meu vizinho? É a orientação bíblica. Mas aqui o texto, aí quando a gente está pregando a palavra, a gente fala, e todas as demais coisas, não está escrito todas as, está escrito todas estas. Estas está fechado aqui nesse versículo. As mais eu posso sair do versículo. Mas não está mais, está todas estas. Está preso aqui. Ele só está falando de comer, de beber e de vestir. Irmão, busca que Deus vai mandar aquele varão abençoado, um carro próprio, com casa própria. Olha aí, Mateus 136. Não está escrito, não, pela fé está sendo falado. Né? O que o texto está falando? O que o Senhor Jesus está falando? Aqui ele está falando de carro, de casa, de emprego, ser funcionário público. E às vezes a gente pega, né? Um animal crente, né? Dá injeção normal,
as demais coisas. Não. São todas as. São todas estas. Estas o quê? Só olhar o versículo para trás. A hermenêutica, ela quer que eu leia o contexto para saber o que o texto está dizendo. Estas coisas são o quê? O que são essas coisas aqui? Eu vou olhar o texto para trás e para frente. Eu tenho que achar. De que Jesus está falando aqui? O que se trata desse assunto aqui? O que são estas coisas? Aí o crente não vê o contexto e sai falando, não todas as demais. Quando eu fiz isso nessa igreja, eu dei uma folha de papel para os irmãos e mandei os irmãos escreverem, né? Eu deixei a lacuna aberta, não deixei ninguém pegar a Bíblia, todo mundo escreveu as demais coisas. E o pessoal ficou revoltado. Irmão, não tem a Bíblia. Não, aqui ó, ninguém acertou. Todo mundo escreveu todas as demais coisas. E o texto está dizendo todas estas. Limitou. O que aconteceu aqui? Se eu falo todas as, eu acrescentei. Eu distorci. Eu boli com a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Vou arrumar problema com Deus. Aí a vida começa a dar errado, as coisas começam a dar problema. Sabe o que ele fala? É inveja, é macumba, é olho grande. Inveja no quê? Inveja tudo pobre. Vamos de pé rapaz. Inveja no quê? Por que vai inveja? Inveja no quê? No quê? Sério? Né? Então, a hermenêutica, a gente vai estudar mais a respeito dela, a gente vai entrar mais, vai pegar outros versículos difíceis, né? Para nós estarmos estudando, e eu vou passar mais, porque vocês leem esse material em casa, tá? Eu só estou dizendo o que é, mostrando como funciona, e aí a gente vai entrar em alguns textos aqui, tá, irmão? A gente vai pegar textos complicadíssimos. Não tem crente que fica, porque está tantos anos falando naquele texto, tantos anos dizendo que quando a gente mostra que o texto não quer dizer aquilo, os crentes falam assim, como assim? Sabe, irmão? E a minha preocupação aqui é com Deus. Eu quero que os filhos dele não o entristeçam. Eu quero que os filhos dele não o aborreçam. Eu quero que os filhos dele não percam as bênçãos. Eu quero que os filhos dele não estejam debaixo de maldição por não saberem manejar bem a palavra da verdade. A ideia aqui é capacitar os irmãos prestarem um serviço melhor. Aquilo do Malaquias 1, para mim é um divisor de águas. Aquilo eu aprendo na palavra. Né? Eu vou pregar a palavra, eu vou pregar qualquer coisa? Não vou. Opa, Elane quando ela vai cantar um hino de esse, não tem uma distorção aqui. Não é isso que está na Bíblia não. Tipo, a glória da segunda casa, ela fala, a glória da última casa. Se alguém chama ela para cantar, a glória desta última casa, a glória da última casa, todo mundo, irmã, mas na Bíblia é a glória desta última casa. Não quero saber o que é lindo. Então às vezes o hino dão para ela cantar, tem uma distorçãozinha, ela dá uma ajeitada. Ela serve para cantar, tem que mexer nisso aqui. Não está do jeito que está indo contra a palavra de Deus. Está errado. Estou ensinando o povo errado. Estou ensinando o povo a ter uma coisa que a Bíblia não promete. A gente pega muitas passagens da Bíblia e transforma ela em promessa, e elas são uma narrativa. Terminando. Mateus não, Josué 24:15. Abre lá. Dever de casa. Dever de casa, por exemplo. Aqui, É. Pode? quando foi desde que a abominação da desolação de que vos falou É Josué esse? Mateus. 24:15. Claro. Josué, eu estou olhando aí. Está longe. Josué 24:15. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram
vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pergunta para casa, isso aí é dever de casa. Isso aí é uma promessa, é um texto narrativo ou é um texto prescritivo? Isso é uma ordem, é uma promessa ou é apenas a narrativa de algo que aconteceu lá no Antigo Testamento? Vocês estudem, semana que vem a gente pergunta. É uma ordem, uma narrativa ou? É uma ordem, uma narrativa Uma promessa. ou uma promessa. Ordem, prescrição, né? É uma prescrição, um mandamento, é uma promessa ou é uma narrativa? Simples narrativa. O escritor só está colocando ali, relatando algo que aconteceu num determinado dia, numa determinada hora. Irmãos, acho que já deu, né? É 8h30? Ó, estou pensando já para entregar. Dá para esticar? Vamos esticar esse troço aqui. Então, dever de casa vai ser agora. Vamos ver isso aí. Aqui, irmão, depois vocês pegam aqui, dá uma lida, ó. Irmão Cláudio, quando a gente vem trazer estudo aqui, a gente estuda primeiro, tá? Depois os irmãos pegam, dá uma olhadinha, passa de mão em mão, tá? Isso aqui é da CPAD, da nossa denominação. Vamos lá então. Agora. Tá, irmã? O que a irmã acha disso é? Essa questão? Não? A irmã que tá? Narrativa? E a irmã? A irmã atrás, por gentileza. Aí minha irmã, tá ela pensando, né? Eu vou falar narrativa. Irmã Sueli, é uma promessa ou uma narrativa? Ou é um mandamento? Meu irmão então olhou para trás. E aí? Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu profetizo sobre a tua vida. Assim, não menina. Aí, a narrativa está se contando uma história, está se fazendo uma promessa, um mandamento. Vamos dificultar? Vamos dificultar. Tá fácil. Atos 16, 31. A Bíblia está contando uma história com os pais dele, com Israel, com os hebreus, com os israelitas. Pega o Deus está falando aqui, um concerto foi. Está chamando o povo um conselho, né? E ele está dizendo, vocês decidem o que vocês vão fazer. A minha decisão é essa. Narrativa. Vamos lá. Irmão, então todo mundo. Vamos lá. Vai para a prova. Vai lá. Atos 16, 31. Fala, irmão Beto. Irmão, estuda isso, irmão, já quiseram coçar na orelha, já teve crente que jogou o chinelo assim, o que você disse aí? O chinelo empurrou. A Elane já correu para fora, eu falei, não é assim não, entra na casa de Deus. Não tem nada de negócio de coçar a orelha de ninguém não, na casa de Deus. Atos 16, 31. Pode ler. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Narrativa, promessa ou mandamento? Cara, aí, vai lá. Promessa. Nessa? É uma narrativa com promessa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu acho o outro. Atos, entendi. Atos 10. Cornélio, acha lá Cornélio. Atos 10, né? Atos 10. Aqui não tá. Atos 10. Mas subiu mesmo. Subiu na minha pista aqui. Olha. Atos 10. Gente, eu li isso hoje de manhã, agora já perdi. Deixa eu explicar o que acontece. Cornélio, essa é a velocidade de Pedro. Essa é a velocidade de Pedro. Vamos procurando aí. Pedro começa a pregar a palavra. Cornélio já era crente. Número 1, Cornélio já era crente. Cornélio era tão crente, mas Cornélio era tão crente,
não viram um anjo. Cornélio não era judeu e viu um anjo. Aí você vai medindo o nível de crente que ele era. Deus olha assim, esse aí eu não vou perder não. Esse aí eu não posso perder não. O anjo fala, rapaz, olha, tá uma moral lá em cima, tá ó. Mas se não aceitar Jesus, vai ficar pra memória. Vai, manda chamar Pedro, e Pedro vai te falar palavras com as quais tu te salvarás. Vem Pedro e prega. Pedro vai, prega. Todo mundo recebe o batismo do Espírito Santo, todo mundo é batizado. Chamam Pedro, olha o contexto. Chamam Pedro lá em Jerusalém, judeu, e perguntam: Pedro, que história é essa de você entrar na casa de gentil, de quem não é judeu? E era um pecado, era coisa de apedrejar, era bravo, o negócio era feio mesmo. E Pedro tem que se explicar. Pera aí, antes que o pessoal já Tiago, né? Tiago, Judá e Santo Prato, né? Irmão de Jesus. Ali o pessoal já querendo dar uns tapas em Pedro. Peraí. Eu estava orando. Me apareceu isso e isso, aconteceu isso, e se cumpriu isso, de acordo com o que foi orientado. Cheguei lá, comecei a pregar. Antes de eu terminar a pregação, o Espírito Santo já desceu, todo mundo começou. Então, no resto até eu falei: nada me impede de batizar. E batizei com base nisso. É todo mundo: até para os gentios Deus está dando a bênção. A narrativa de Lucas diz assim: e Cornélio e toda a sua casa foram batizados. Mandamento, promessa ou narrativa? Lucas, que escreveu o livro de Atos, está contando uma história de tudo que aconteceu. Então ele está dizendo o que Pedro explicou para os irmãos, justificando porque ele foi na casa de Cornélio. Quando Lucas diz que Cornélio e toda a sua casa foram batizados, é promessa, é narrativa ou é mandamento? Irmão. É narrativa, irmão. Ele está narrando, irmão. Mas a gente chama aquilo como promessa. A gente toma aquilo como promessa. A gente toma aquilo como determinismo. Esquece a narração para uma promessa. Aí qual é o problema que a gente tem aqui? A gente olha para o versículo e esquece o que toda a Bíblia diz. A gente olha para o versículo e esquece o que toda a Bíblia diz. Agora escute eu amarrando todos esses 3 versículos que eu disse. Josué falou assim: eu e a minha casa. Qual era o governo dentro de Israel na época de Josué? E dentro da casa do homem? Patriarcal. Quem mandava era o homem. A história diz que a religião, a profissão dos filhos, a religião dos filhos era determinada pelo pai. Quando Josué fala eu e minha casa, ele fala assim: não quero saber o que vocês vão fazer. Na minha casa, quem manda sou eu, e lá vai todo mundo ser crente. O carcereiro lá de Cesareia, que prendeu Pedro, Paulo e Silas, ele era uma autoridade na cidade, sim ou não? Era carcereiro. Era o guarda da prisão dos presos mais perigosos, que era a prisão subterrânea. Então ele era uma autoridade. O que o Paulo fala? Querendo ser Jesus será salvo tu? A partir do momento que você aceitar, todos vão aceitar, porque você aceita. Porque você é o líder. Você vai ser o exemplo, você vai puxar. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo, em 1 Coríntios, está aconselhando as mulheres a como ganhar os seus maridos. Você lembra? Mulheres, para de azucrinar, que pelo vosso conduta, pelo vosso porte, pela vossa maneira de nos conduzir, Deus salvará os seus maridos. E Paulo joga um balde de água fria ali. Eu perdi, irmão, está aqui na apostila, eu li isso hoje, só que agora o olho está chegando. Está chegando. Está aqui. Paulo fala: eu estou querendo achar o esse troço hoje. E agora está aqui na água. Mas aí Paulo fala: sim,
1 Coríntios 7,16. Olha o balde de água fria que Paulo dá. Paulo dá uma orientação para as mulheres. Paulo faz uma afirmação, mas ele joga um balde de água fria. Leia lá o que ele fala no versículo de número 16. 1 Coríntios 7,16. Olha a orientação dele. Com promessa, quem faz ao Senhor, o homem só narra. Certo? O homem não pode prometer nada, não. O homem não promete nada, não. Até o profeta, quando fala, fala assim, diz a palavra do Senhor. Nem o profeta pode falar dele mesmo. Muita gente fala assim, Elias chegou e falou, não haverá, não vai chover. Aí a gente lê, aí a gente examina os escrituras. Elias falou que não ia chover, falou. Quando ele vai lá para o Monte Carmelo fazer aquele concerto, vocês lembram da oração dele? O pessoal joga água, ele vai lá falar com Deus, para que saibam que o que eu fiz foi segundo a tua palavra, prova que tu és Deus e desce tudo. Não, ele profetizou e Deus teve que obedecer ele. Onde você lembra isso? Não, profeta manda e Deus obedece. Onde é que a gente não tem, não? Eu estava já entendi, então que nós não vimos de censura, agora o Senhor não vai haver chuva. Segundo a minha palavra, ele já tinha. Vou dar melhor. Deus falou com ele. Mas não está narrado. Não está narrado. Ou ele só está fazendo menção a Deuteronômio 28 e Levítico 24 e 26. Quando vocês pecarem e idolatrarem, eu fecharei a janela do céu. O que Deus deve ter feito? Deus não falou? Você não está se cumprindo. Deus falou, profetiza. Segundo a minha palavra. Ele argumentou, ele reivindicou o cumprimento do que já estava escrito, ou Deus falou, abre a tua boca e fala para que eu feche a janela do céu. Deuteronômio 28 está com Está em Deuteronômio 28 e Levítico 24 a 26. Se segundo Crônicas 7, 14, quando esse povo pecado, fechar a janela do céu, espalhar, se esse povo se arrepender, só tem misericórdia. Aí Deus falou, então está combinado assim, se esse povo aprontar, eu vou fazer, mas se ele se arrepender, mas já estava escrito, Salomão não inventou nada, Salomão não inventou a roda, já estava dito que era assim que Deus ia fazer, ele só consagrou a cara para que se cumprisse o que estava escrito. E aí um monte de gente pegando, não, profetiza que Deus dá o jeito de cumprir. Quem já profetizou que não choveu? Onde vocês leram isso, gente? A oração dele fala para que saibam que o que eu fiz foi segundo a tua palavra. Gente, olha como é importante a gente estudar a palavra, irmão, para não acrescentar. Então, o que está escrito aí? No versículo 16, a irmã lê. Você que olha para mim. 1 Coríntios 7, 16. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Meu Deus. Vou perguntar de novo. Atos 16, 31 é narrativo, é promessa ou é prescrição? Ai! Paulo falou uma coisa num lugar e falou outra. Paulo está se despregando? Irmão, isso aqui é sério. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Vai, eterno. Senhor Jesus, aleluia. Qual é o seu nome? Sério, irmão? Palavra de Deus, irmão. Irmãos, Deus quer salvar todos os homens. A Bíblia diz no Ezequiel 18, Deus não tem prazer na morte do ímpio, que não teme a Deus, nem reconhece que ele existe. O ímpio defega na Bíblia, o ímpio faz cigarro de maconha com as folhas da Bíblia, mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Aí vem lá Timóteo 2, 1 Timóteo capítulo 2, orai pela salvação de todos os homens, porque isso é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos. Mas Paulo está dizendo, a mulher vai fazer isso para salvar o marido, mas salvação individual, irmão. Vamos ver a salvação individual, 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 10. 1 de Coríntios, capítulo 10. Romanos 14, 12. E 2 de Coríntios também, não estou falando desse Romanos 14, 12.
e 2 de Coríntios 10, 5, eu acho. A gente vai ver. Alguém abre lá em Romanos? Os 12. Vem. Mano, Esse é. de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eita! O marido não salva a mulher não salva o marido. Eita lasqueira! Vamos lá, 1 Coríntios 10, 5. Não, 2 Coríntios 10, 5, 5, 10, 5, 10. 2 Coríntios 5, 10. É 2 Coríntios 5, 10. O senhor está me confundindo aqui, arrancou os versículos toda a vida aqui. Vê se lá. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Cada um vai dar conta de si. É individual, irmão. A gente vai fazer de tudo para ganhar o nosso, mas é individual. Hebreus 4,13. Porque todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem havemos de prestar contas. Nada está em oculto. E aí, irmão? Aí um monte de texto que era promessa vira narrativa. Mas os cantores não cantam? Os pregadores não pregam? Mas o que a Bíblia está dizendo? O versículo isolado parece que está dizendo isso, mas o que toda a Bíblia diz a respeito disso? Viu? Do 16 eu fui lá para Josué. Atos 16, 31 eu fui para Josué, porque o que está escrito lá, da consonância lá, fui para Atos. Olha só, eu e a minha, pronome possessivo, tu e a tua, pronome possessivo, ele e a casa dele. Patriarcado, irmão, naquela época que mandava o homem. O contexto daquela época era assim, funcionava assim. O homem, né? Hoje quem manda são vocês, mulheres, mas antigamente era o homem que mandava. Eu fico pensando às vezes, os cantores cantando, ele fala assim, mano, a mulher vai saber essa vida, vai dar sua história, não como é narrativa. Narrativa. Deus não está mandando é narrativa. Mas eu tenho que ser uma porta daquilo, porque o cara tem disco de ouro, vende muito, está vendendo muito. Aí pensa, são profeta de Deus. João Batista era profeta comigo, agora foi eu que não tiver, ninguém deu tempo dele. Agora tem um bonitão, relógio Rolex, postando que de Deus, são profetas, é um de Deus. Ele está falando um monte de besteira, ensinando um monte de besteira, pregando e cantando um monte de besteira. E ele vai dar conta. Mateus 12 diz que toda palavra ociosa que o homem disser, ele vai dar conta. Olha o nosso perigo, irmão. Olha o perigo. Então estou dando para vocês uma ferramenta para vocês estudarem a Bíblia, lerem, entenderem o que o texto está falando, interpretarem corretamente o texto, né? Para ensinar corretamente. A Bíblia está aqui para isso. Eu aprendo e eu ensino, né? Paulo para Timóteo, o que de mim aprendesse diante de muitas testemunhas, ensina, confia a homens e fiéis, para ensinar outros. Paulo ensinou a Timóteo, Timóteo tinha que ensinar outro para que o outro ensinasse. A cascata, um ensinando, um aprendendo com o outro, ensinando o outro. Não pode falar, mas eu tenho que ensinar o quê? Mas o que ele falou primeiro para Timóteo? Apresenta-te a Deus aprovado, como um filho que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aí sim, depois que ensina. Ele primeiro cobra a posição dele diante de Deus, depois ele vai funcionar. Então o que eu estou falando aqui, aí vocês falam assim, rapaz, esse ensinamento foi duro, você não tem ideia, ai, tem mais passagem na Bíblia, meu irmão, que dá um nó, aí, meu Deus. Eu já não tive dúvida, você veio para muito ensinar, não é. Amém. Não vou contar um testemunho meu. Tem uma coisa de 2 anos atrás, eu tinha um ensino de uma doutrina, eu ensinava o princípio da igreja, ensinava, fazia parte dos ensinos. E um dia lá, minha esposa, olha só, minha discípula, né? Estou desmerecendo ninguém, estou falando dela. Então, né? Mora comigo, eu falo dela. Ela desenvolveu o seguinte sistema. Eu comprei uma Bíblia em áudio, numa tradução. E ela lê a Bíblia em outra tradução. Então
lê a Bíblia ouvindo. Então ela está ouvindo numa tradução e está lendo em outra. Aí quando ela vê que a tradução, que ela está ouvindo, que ela está muito gritante, ela dá pausa, aí abre o livrozinho lá, abre o dicionáriozinho, vai ver a palavra no original, aí vai ver, tá, essa tradução está certa, essa daqui está errada. E continua. Quando ela chegou para mim, não tem aquele ensinamento que você dá a respeito desse assunto? Também tem. Você usa 5 versículos para defender. Falei, 5. Você tem que tirar. Aí, essa queimar, né? A vergonha, claro. Sou professor, ela casou com o professor dela. Ela se apaixonou pelo professor dela. Eu dava aula, ela sentava no primeiro banco e ficava assim, meu Deus, me dá um igual. Hoje ela quer me matar, mas no início ela foi. Aí, ela chegou para mim, me chamou no canto, passou ali comigo, eu fiquei olhando, falei, Jesus! Falei, ainda bem que eu não ensinei isso para muita gente, mas tinha um versículo que não faz parte. Mas a tradução me levou a crer que fazia, onde a gente vai estudar exegese. Por que tem que estudar exegese? Porque às vezes eu vou ler o texto e vou entender, mas o texto, por trás do texto, no original, não quer dizer bem aquilo. Aí piorou, né? Você já piorou no português, amanhã vai para o grego, foi verdade. Aí lasca tudo, irmão. Aí você vê doido. Irmão, agora é sério mesmo. Vou mostrar a ferramenta. Vocês vão fazer, a gente vai fazer aqui. E vocês vão falar assim, rapaz, agora, irmão Paulo, dá para se salvar, irmãos? Eu vou falar para os irmãos. Várias traduções, tem várias traduções da Bíblia, os sinônimos divergem e é uma confusão, eu fico uma outra. Mas uma coisa eu sei. A gente aceitou o Senhor Jesus. Temos o nosso nome escrito da vida, recebemos o selo da adoção, tem um monte de surpresa, sabe? Nós fomos perdoados. E essas diferenças de tradução não me impediram até hoje de ser bênção na vida das pessoas e de ser abençoado por Deus. Mas o meu zelo pela palavra do Senhor, e porque eu tenho responsabilidade de ensinar, me leva a estudar um pouco mais. E a Bíblia vai dizer em Tiago que para quem for chamado para o ensino, nessas suas palavras, que para ele haverá maior juízo. Se ele mentir e eu mentir, o meu juízo é maior. A gente pode contar a mesma mentira, mas para mim, a espada vai cortar mais fundo. Deus vai ter misericórdia dele, mas de mim, não, você foi chamado para. Não, você não dá, vou resolver agora. Para ele, Deus vai demorar uns 2 anos para resolver. Comigo é papo. É papo. Então, eu sabendo disso, que eu fui chamado para a edificação, para orientar meus irmãos, para ajudar meus irmãos a entender a palavra, para que os meus irmãos extraiam o máximo de bênção, de unção, de graça, de verdade da Bíblia, eu preciso ensinar essas coisas, meus irmãos. Para fechar, um motivador de eu ensinar o que eu ensino. João 7, 38 e 39. O Senhor Jesus Cristo fala assim: quem crer em mim, conforme diz a revista da escola dominical. Amém ou não amém? Quem crê em mim, conforme diz o livro de hermenêutica. Amém ou não amém? Quem crê em mim, conforme diz o jornal Globo. Amém ou não amém? Quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, será cheio do meu Espírito Santo. Versículo 39, Jesus fala, João fala, e ele fala, isso que ele falava a respeito do Espírito Santo que havia de vir sobre aqueles que crescem. Então tem muitos crentes fracos, galera bola, sem beira, porque não creem em Jesus como diz a Escritura, crê como diz a revistinha, crê como diz o cantor, crê como diz o influenciador da rede, da internet, do YouTube, essas pregadoras, esse pessoal aí, mas ele não crê em Jesus como diz a Escritura. Aí está sempre fraco, deprimido, oprimido, sem ânimo, sem disposição, sem força, sem vigor, sem vida, sem alegria. Por quê? Ele está crendo em qualquer coisa, menos em Jesus Cristo, como Jesus Cristo quer ser crido. E como ele disse
E ele prometeu: quem quer em mim vai ser cheio do Espírito Santo. Aí, irmão Cláudio, mas lá em Atos dos Apóstolos, que eles foram orar e foram cheios do Espírito Santo. Não confunda ser cheio da pessoa do Espírito Santo, que vai produzir frutos, vai me dar caráter, vai me consolar, vai me confortar, vai me guiar em toda a verdade, com ser cheio da unção, do poder, da virtude para trabalhar na obra do Senhor. Não confundam. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ler a palavra, ser cheio do Espírito Santo para ser crente, para ser santo, para ter brilho na cara. Orar e jejuar é para ter unção, para ter poder, para ter graça, para ter autoridade. Não confunda, o texto é bem claro. O texto é claro. Então, que Deus continue abençoando os irmãos. Eu me empolguei um pouquinho aqui, mas Deus tem misericórdia dos irmãos. E, irmão, olhem comigo. Aí depois fala para o pastor, deixa ele voltar não. Não gostei daquele irmão não. Aí o pastor fala para o não quero mais ver você não. Você está desbancando, está despregando tudo. Está fazendo uma bagunça na palavra. Mas caso contrário, terça-feira, com a graça de Deus, porque Deus, o Senhor, não voltar. Estaremos aqui para juntos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus.